graduação em enfermagem do Centro Universitário Metodista Isabela Hendricks, para a abertura do nosso evento. Sejam todos muito bem-vindos, boa noite a todos, né? Espero que vocês aproveitem muito. Nós temos aí uma semana muito atrativa pela frente, né? Vários convidados de muito renome que vêm compartilhar com a gente os conhecimentos, né, deles. Hoje a gente vai receber o professor Tiago para falar um pouco, né, do estágio no hospital na atenção terciária. O professor Alexandre falando, né, a respeito da perspectiva da atuação do profissional enfermeiro, né, que muita gente acredita que o enfermeiro está restrito à atuação no hospital, e isso é uma inverdade absoluta, né? Depois que você forma enfermeiro, você pode ser só tudo o que você quiser. Tem uma gama de locais para atuação do enfermeiro. E também nossos acadêmicos contando de experiências durante o período da graduação. Eu vou fazer uma pequena apresentação para vocês do curso. Vou projetar a apresentação. Vocês, por favor, me digam se estão vendo. Conseguem ver? Sim, dá para ver. Deixa eu só ampliar aqui para ficar melhor. Vou fazer uma pequena apresentação do curso e de alguns incentivos financeiros que nós estamos, né? O Fernando, ajudar, Delma, por gentileza. E de alguns incentivos financeiros que estão disponíveis, né, para ingressantes agora para o primeiro semestre de 2021, tá? Só um segundo. Então, a gente lá no nosso curso de enfermagem, né, nós formamos profissionais que são capazes de atuar em qualquer área da saúde, né, na prevenção, promoção e reabilitação da saúde. Os nossos professores são todos mestres e doutores, né, e tem uma ampla experiência prática, que colabora muito no ensino, facilita muito o entendimento do aluno. Os nossos laboratórios são muito bem equipados, a gente vai passar mais para frente um videozinho para mostrar para vocês, né? Além disso, nós temos vários convênios com instituições hospitalares e com a Prefeitura de Belo Horizonte para os estágios, né, que acontecem no 8º e 9º períodos, tá? E isso, né, claro, a parte teórica somada à parte prática auxilia muito no desenvolvimento das habilidades e competências que são inerentes do enfermeiro, né, que dão ao enfermeiro a capacidade de executar as ações que são necessárias, independente da área de atuação que ele decidir seguir, né? Então, a gente tem aulas em modernos laboratórios, temos campos de trabalho, visitas técnicas, estágios. O Isabela Hendricks, né, o Centro Universitário, ele tem uma forte atuação em pesquisa e extensão e, além disso, a possibilidade de intercâmbio, né, com outras unidades em outros países. E aí isso vai sendo lançado os editais e o aluno que se interessa, ele passa pelo processo seletivo. Então, há a possibilidade de qualquer aluno que desejar participar de atividades de pesquisa, de atividades de extensão e também do intercâmbio. Então, ao final da graduação, a gente forma um profissional que está apto a cuidar do paciente e também a gerir serviços de saúde, a atuar em serviços de pesquisa, a atuar na docência, a atuar no empreendedorismo, que inclusive é uma disciplina, né, na grade do nosso curso, tá? E essa é uma profissão que cuida de pessoas, né? E cuidar de pessoas não é só prestar assistência à saúde daquela pessoa. Cuidar de pessoas é administrar o serviço para ele funcionar, é ensinar, né? É pesquisar para achar curas, possibilidades de atuações. Então, tudo que o enfermeiro faz, ele está cuidando das pessoas, né? A gente cuida de pessoas e a nossa atuação ela tá muito voltada para uma gama muito grande que o professor Alexandre vai explorar na palestra dele, mas que tem como objetivo primordial, primário, né, o cuidado com essas pessoas, né? E a gente tem visto aí, especialmente com essa situação de pandemia que aconteceu agora no ano de 2020, a importância do profissional enfermeiro, né? A demanda que o mercado tem pelo profissional enfermeiro. Então, nós temos uma necessidade muito grande de novos profissionais, de profissionais com uma visão ampla, de uma visão crítica, e é isso que o Isabela Hendricks forma, né? O nosso profissional, o nosso aluno, o egresso, aquele que formou, que sai da faculdade, ele tem esse potencial, né? Ele é formado para isso. E vocês estão todos convidados, né, a participar da semana inteira da Mostra de Profissões. Na sexta-feira, nós vamos receber
algumas alunas egressas contando, né, da atuação muito bem sucedida delas em relação ao trabalho, né, estão muito bem colocadas profissionalmente. E isso é um motivo de grande orgulho para nós, né, que estamos lá no Isabela e participamos da formação dessas profissionais enfermeiras. E a gente tem um curso com a qualidade reconhecida nacionalmente, né? A nossa nota no Guia de Estudante de 2019 foi 3 em 4, a nossa nota no ENAD foi 4 em 5. Nós temos um curso que acontece na Praça da Liberdade, com 10 semestres, tá? E no turno, né, da noite. Lembrando, né, gente, que essa nota ENAD, ela influencia muito no currículo do aluno. Então, é bom que o aluno procure, né, uma instituição bem colocada nessa qualificação ENAD. E aí a gente tem que parabenizar, né, aproveito a oportunidade para parabenizar os alunos do 9º período, que foram os alunos que foram fazer a prova, e também ao corpo docente do Isabela, que é um corpo docente ímpar, né, é impecável em relação à competência técnica, à habilidade profissional, a carinho, né, porque é bom quando a gente aprende com alguém que tem carinho de ensinar. O aluno não pode ter receio do professor, ele tem que ter liberdade, e graças a Deus a gente tem tudo isso lá no Isabela. E aí, com relação aos incentivos financeiros que a gente tem para esse semestre, são vários. Inclusive, eu coloquei aqui alguns telefones de contato, coloquei e-mails, quem se interessar pode entrar em contato com a gente, que a gente conversa mais sobre isso, porque aqui vai ser muito breve. Às vezes fica alguma dúvida, eu estou à disposição. Então, a gente tem o incentivo do Quero Bolsa, da Bolsa Social, da transferência, segunda graduação, ProUni, FIES, Enem e o desconto do funcionário indica. Então, o Quero Bolsa, ele oferece um desconto de até 34%, né, lá no Isabela. O aluno pode entrar por esse link aqui e se inscrever para esse desconto, tá? E aí, nesse caso, né, o aluno vai pagar a primeira mensalidade do curso para o Quero Bolsa, a segunda mensalidade, né, que é a matrícula, ele vai pagar integral, e a partir da terceira mensalidade, né, na verdade, a segunda é isenta, e a partir da terceira ele começa a receber essa bolsa de 34%. A bolsa social, né, que ela é aplicada a um grupo de alunos específicos, eles têm que seguir, né, o critério que é estabelecido pela filantropia, porque o Isabela, para quem não sabe, é uma instituição filantrópica, né? E aí vai ser avaliado o desempenho no processo seletivo e também a renda familiar per capita. A segunda graduação, né, a gente tem o desconto de 10% a partir da segunda mensalidade, e aí eu coloquei alguns telefones e e-mails, né, para vocês entrarem em contato para maiores explicações, tá? Aqui a gente tem a CAC, esse é o e-mail da CAC, que é o atendimento ao calouro, e aqui também tem um WhatsApp, que a CAC está atendendo por ele. E aqui o meu contato, caso vocês precisem tirar alguma dúvida, pode mandar e-mail para mim ou WhatsApp, que a gente conversa a respeito dessas dúvidas, tá? O ProUni, né, que são bolsas de 100% ou 50%, e aí é voltado para aluno que cursou o ensino médio em rede pública ou aluno que cursou em rede privada, mas era bolsista, né, com renda familiar de até 3 salários mínimos por pessoa. E, obrigatoriamente, ele tem que ter participado do Enem, tá? Então, se você, né, tiver participado do Enem e tiver a intenção de ingressar pelo ProUni, a mesma coisa, tá aqui o e-mail da CAC, tá aqui o WhatsApp e também o meu e-mail e o WhatsApp da CAC. O FIES, né, que durante o curso o estudante ele paga uma parcela de R$150 referente a juros, né, desse financiamento, e após a conclusão do curso, após 18 meses da conclusão do curso, é que ele começa a pagar o financiamento, tá? E esse período de carência, né, ele pode ser pago em 3 vezes, o valor que foi financiado, ele pode ser pago em até 3 vezes o valor do curso, que, por exemplo, eu financiei 1 ano, eu tenho até 3 anos para pagar esse valor que foi financiado, ok? Mesma coisa, se quiser mais informações, pode mandar e-mail para cá, que pode mandar o WhatsApp, tá bom? O Enem, né, ele é baseado, o desconto é baseado na média do aluno, né, do número de pontos, até 699 pontos, 15% de desconto, acima disso, 20% de desconto durante todo o curso de graduação, tá? Observação que a redação não pode ser zerada, senão, infelizmente, esse desconto não pode ser atribuído. E esse aqui, que é o nosso grande marco, né, que é o Funcionário Indica, ele oferece uma bolsa de 40% no curso de graduação, né, durante todo o curso,
E para conseguir essa bolsa, um funcionário da Isabela Hendricks precisa indicar a vocês. Então, por isso que eu deixei meu e-mail, meu contato, para que, se vocês se interessarem, entrem em contato que a gente vai passando para os funcionários indicarem, tá? Outra situação também, esse talvez seja assim, o incentivo mais interessante que a gente tem. É claro, todos são interessantes, né? A gente está num momento de crise, então a gente tem que pensar em facilitar o estudo para o aluno. E é claro que assim, a gente está aberto a conversar, pode mandar mensagem, pode ligar, mandar e-mail, que a gente conversa a respeito disso, porque no Funcionário Indica existe uma prova de vestibular interno, então tem um trâmite a ser seguido, tá? Eu não coloquei aqui porque senão eu ia me estender demais. Então tem um trâmite para ser seguido. Maiores informações pode mandar um e-mail ou chamar pelo WhatsApp, tá bom? E as transferências, né? Que as transferências externas, né, para alunos que vêm de outra instituição, nós temos 55% de desconto durante todo o período, né, de transferência desse aluno. Só não é válido para alunos que estão no primeiro semestre e para alunos que se transferirem no último ano, tá bom? Mais informações também pelo e-mail da CAC ou pelo e-mail da coordenação. E aí, deixo para vocês, né, o convite do Vem Pro ISA, que a gente tem uma instituição muito bem estabelecida, muito bem, com alunos muito bem formados, com professores muito qualificados e vários incentivos financeiros que são muito atrativos, especialmente para esse momento que a gente está vivendo, né, de tanta dificuldade financeira. Aí meu e-mail, meu contato, aos alunos, né, que se inscreveram pelo amigo, Dia do Amigo, eu vou enviar essa apresentação para que as pessoas tenham acesso a essas informações e que, se a partir disso surgirem dúvidas, pode entrar em contato com a gente, tá bom? Alguma dúvida, gente? Acho que não. Pode seguir, Fernando. Exibiremos um vídeo de apresentação da estrutura física do centro universitário e dependências usadas na graduação de enfermagem, o corpo docente e o discente. Me falem, por gentileza, se vocês escutam o áudio. Sim, estou de acordo. O áudio sim.
Vem pro I. Então, dando início às nossas palestras, eu oriento aos participantes que enviem suas dúvidas e os questionamentos pelo chat e, por gentileza, que mantenham os microfones desligados. Convido o acadêmico Pedro Luciano, do 6º período do curso de enfermagem, para palestrar sobre Liga Acadêmica do curso de enfermagem. Pedro, a palavra é sua. Obrigado, Fernando. Boa noite a todo mundo. Só para saber, dá para me ouvir direitinho? Sim, estamos te ouvindo. Beleza. Eu vou projetar aqui a apresentação e vamos lá. Então, eu já peço desculpa de antemão o barulho de carro passando aqui, né? Minha rua é uma rua muito movimentada, então acaba passando muito carro e moto, e ônibus também, né? Mas vamos lá. Eu vou estar contando para vocês um pouco sobre a Liga de Enfermagem, né? E, na verdade, o que também vai ser uma liga acadêmica, né? Então, no início desse ano, de 2020, eu e mais alguns alunos tivemos a iniciativa de estar montando uma liga acadêmica, né? E o que seria uma liga acadêmica, né? Ela é uma organização sem fins lucrativos, né, composta por alunos e um professor que vai estar orientando a gente. No nosso caso, lá no Isabela, é a nossa professora Miriam, né? Ela que está orientando a gente com o que a gente pode fazer de tema, como que a gente vai articular todos os processos lá dentro. As ligas, elas são ou de forma geral, ou elas são pautadas em uma única disciplina, né? E no caso da nossa, ela é uma liga geral, porque fazer várias ligas de disciplinas diferentes seria necessário ter muitos alunos participando, né? Aí, no caso, nós juntamos um grupo específico e fizemos uma liga geral, porque assim a gente consegue abordar vários temas e fazer uma imersão grande em temas diferentes, né? E qual que é a importância e os objetivos de ter uma liga acadêmica na instituição? Né? Como eu disse anteriormente, é necessário por conta de uma imersão e um aprofundamento na nossa ciência. Acaba que a gente produz conteúdo científico porque a gente consegue, através das nossas experiências, a gente consegue criar padrões estatísticos, provavelmente, de acordo com os eventos, por exemplo, e que com isso a gente consegue entender mais ou menos como que é o interesse dos alunos nisso, como que os alunos aprendem mais com conteúdos extraclasse, né, como dito ali na terceira linha, né, que é a educação extraclasse. Porque fora da sala de aula, às vezes, para alguns alunos, essa forma de estudo, eles aprendem mais, né? Dá para ver isso, por exemplo, como as monitorias. Nas monitorias, alguns alunos entendem mais porque eles têm um tempo para isso. E a gente acaba tendo palestras, simpósios, grupo de discussão para alguns artigos, e assim a gente consegue estar aprimorando a capacidade do aluno, né? A gente consegue estar dar mais instrumentos para eles e para nós mesmos também, né? E como que é a estrutura de uma liga acadêmica, né? Nós temos um presidente, que no caso da Liga de Enfermagem sou eu, né? Nós temos também um vice-presidente que vai estar auxiliando o presidente em todas as demandas que ele tem, certo? Que no caso do nosso vice-presidente é uma aluna do 6º período também. Nós temos as diretorias, né? Começando pela diretoria acadêmica científica, que no caso da nossa é o Fernando, que vai estar fazendo toda a articulação de temas, propostas, o que a gente pode estar gerando também de conteúdo científico, o que vai ser mais relevante para a gente estar fazendo de palestra, tudo isso articulado entre todos os membros, claro. Né? Nós temos a diretoria de comunicação, que é uma aluna, se não me engano, do
do 8º período, a diretoria de comunicação vai fazer o quê? A partir do momento que nós elaboramos um tema, né, a diretoria de comunicação vai ficar responsável por estar divulgando isso pela instituição, e no caso nós utilizamos o Instagram como ferramenta de comunicação, e pretendemos mais para frente, às vezes, ter no Facebook, no LinkedIn, formas de estar divulgando o nosso trabalho. E também tem a diretoria financeira que vai estar atuando com, por exemplo, se a gente acaba tendo um evento pago, né, a diretoria financeira vai estar recolhendo esse dinheiro, e a gente vai utilizar ele para poder aprimorar mesmo os instrumentos que a gente vai utilizar para a formação da liga, né, de forma sólida. E, por último, tem os ligantes, que façam um convite a quem já estuda, né, no Isabela, e quem vier, para estar participando com a gente como ligante, né? Que os ligantes, eles auxiliam a gente, né, com temas que podem propor temas, né? Atualmente nós temos 2 ligantes e já ocorreu proposta de tema, né, e já comunicamos com as pessoas que eles propuseram um tema. Espera aí que vai passar um ônibus, fazendo um barulho. Pronto. E aí a gente vai fazer uma comunicação com essas pessoas que eles fazem a proposta, e assim a gente consegue estar gerando mais palestras, simpósios, etc. Né? E de evento, que nós já fizemos até então, né, nós fizemos o nosso primeiro simpósio no dia 20 de outubro, né? 20 de outubro não, 18 de setembro, de 20 de outubro foi agora. O primeiro simpósio foi junto com o aniversário do SUS, né? E nós decidimos unir o útil ao agradável, né? Nosso primeiro evento, mais o aniversário do SUS, e fizemos baseado em saúde coletiva, onde falamos um pouco sobre o SUS, como ele funciona, como é a estrutura dele, os serviços ofertados, etc. Tivemos uma adesão que eu fiquei, sinceramente, surpreso, né? De 300 ingressos, nós tivemos 179 compras. E agora, em outubro, nós fizemos uma parceria com a Liga de Neonatologia da PUC Minas e fizemos um evento baseado na atuação do enfermeiro na neonatologia. E tivemos uma adesão incrível de mais de 1.000 membros, né, que excedeu esse limite, né, de 1.000 convites que o Simpla permite, e algumas pessoas assistiram pelo YouTube, né, e nossos contatos, né, quem se interessar para ser ligante, é só entrar em contato com a gente por e-mail ou pelo nosso Instagram. Aí, quem tiver dúvidas, pode mandar. Obrigado. Obrigado, Pedro. Por nada. Convido a acadêmica de enfermagem Ana Carolina Aguilar, do 7º período, para palestrar sobre o projeto de extensão Humaniza. Vamos projetar aqui. Boa noite, meu nome é Ana e hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre o projeto Humanizabela, que eu faço parte já tem uns 6 meses, né? Que a gente começa sempre em março. Então, eu entrei em março desse ano e estamos aí até hoje. Então, o que é o Humanizabela? O Humanizabela ele é um projeto de extensão universitária aqui da Faculdade Isabela Hendricks, e ele é realizado no setor de oncologia do Hospital Luxemburgo, né, que faz parte do Instituto Mário Pena. Lá a gente tem graduandos de vários cursos, né? Primeiramente os cursos das ciências da saúde, então a gente vai ter alunos de enfermagem, nós vamos ter alunos da fisioterapia, biomedicina, fonoaudiologia, e tem também, em menor número, o pessoal do serviço social, né? Que também são profissionais da saúde. Então, qual que é o objetivo desse projeto de extensão? O projeto de extensão, como o próprio nome diz, humaniza, é levar a humanização no ambiente hospitalar. Além de levar essa humanização, vai permitir que os alunos vivenciem
o cotidiano dos serviços de saúde. E quais atividades são realizadas? Então, nós ficamos distribuídos pelo hospital, normalmente no setor de oncologia, né? Então, a gente fica na radioterapia, quimioterapia e nos exames, né? Mamografia, radioterapia, tomografia. Esses são os setores que o pessoal do projeto de extensão fica. E aí, nesses setores, a gente fica, às vezes, também na recepção, nós vamos fazer algumas atividades. E uma dessas atividades é a distribuição de senhas. Então, a gente fica na recepção, o paciente chega e, às vezes, fica muito cheio. Na verdade, fica muito cheio, porque lá não é só um centro de oncologia, lá tem pronto-socorro, lá atende SUS, lá atende também plano de saúde. Então, lá sempre fica muito cheio. E o pessoal da recepção, às vezes, grita um socorro e a gente vai prestar esse socorro ajudando, né, na distribuição de senhas, organizando pessoal, dando preferência para quem é preferência. Lá a gente vai fazer esclarecimento de dúvida dos pacientes, porque às vezes chega pessoal de muito longe, vem gente do norte de Minas, vem pessoas do sul de Minas, pessoas muito longe mesmo, vem para fazer o tratamento aqui, chega aqui, vem um hospital grande, que é um hospital de grande porte, fica perdido, e a gente vai estar lá para esclarecer essas dúvidas, para tirar dúvidas onde que vai ser o local do exame, qual procedimento ele vai fazer, onde que é o setor do procedimento dele, onde que ele vai esperar. Isso tudo nós ajudamos também. E isso a gente também ajuda a minimizar o tempo de espera, né? Porque às vezes chega, aí tá cheio, a recepção tá cheia, então ele tem que fazer fila. Muitos pacientes lá são idosos, muitos estão um pouco mais debilitados, porque tem mais tempo de quimioterapia, então eles estão um pouco mais debilitados que os outros. E aí a gente começa a ir nas filas, perguntar o que a pessoa precisa, que se for do nosso alcance, a gente consegue ajudar. Né, falando, por exemplo, do setor de mamografia, de raio-x, que é um setor que tem muita fila, é muito grande, porque passa a gente lá o tempo todo, é cerca de 150 pacientes por dia. Então, é muita coisa. E aí vira um tumulto só. E a gente, estando lá disponível, a gente consegue otimizar esses atendimentos. Então, a gente vai na fila, ó, o que o senhor precisa? Ah, eu preciso pegar esse exame, eu estou esperando esse resultado aqui. E aí a gente já tem essa autorização, a gente vai no arquivo, busca o exame do paciente para já liberar ele, para ele não ficar esperando a recepção, porque às vezes está muito cheio. A gente faz isso também. Às vezes também a gente ajuda na preparação para tomografia, preparação para o raio-x, imprime o raio-x para o paciente, para agilizar o atendimento. Isso tudo nós temos como função do projeto de extensão. E o professor Rodrigo Cunha, que é o atual coordenador desse projeto de extensão, do Humaniza, ele é coordenador da fisioterapia. Quando a gente vai entrar no projeto, ele fala essa frase para a gente: antes de ser um excelente profissional, seja um bom ser humano, pois o paciente ele não é só um paciente, ele é o amor de alguém. Então, toda vez que a gente vai assinar o contrato para entrar nesse projeto de extensão, o professor Rodrigo, ele fala isso para a gente, e ele explica para a gente como é que funciona esse projeto. E esse aqui são a foto de alguns pacientes e algumas também participantes do projeto de extensão. São as meninas da fisioterapia, né? Esses pacientes muitas vezes pegam carinho por nós, né? Porque a gente acompanha eles na quimioterapia, a gente não presta assistência direta, né, da enfermagem propriamente dita, mas a gente acompanha eles em alguns processos. Então, às vezes, o paciente ele vai entrar para a sala de quimioterapia, ele pede para a gente ir junto para esperar, né? E às vezes acaba pegando essa questão, esse carinho, esse afeto para esse paciente. E alguns deles pediram para tirar foto com as meninas do projeto. Todos eles autorizaram as fotos, pediram para tirar foto para ficar registrado. E é isso, nosso projeto. Obrigado, Ana. Convido agora o acadêmico de enfermagem, Rogério Júnior, do 8º período, para palestrar sobre a participação na barreira sanitária no município de Belo Horizonte. Júnior, a palavra é sua. Boa noite, gente, tudo bem? Vou falar um pouco sobre a fiscalização sanitária, né, que é a dita barreira sanitária, que nós acadêmicos fomos designados esse semestre para ir, em caráter também da pandemia, né? Só esperar o Fernando compartilhar aqui.
Isso. E é isso. Em caráter da pandemia, nós somos designados, né, até mesmo como uma fonte, né, de contenção da propagação do Covid. Pode passar, Fernando, por favor. A fiscalização sanitária é o que as pessoas conhecem, né, como barreira sanitária, que são pontos de fiscalização sanitária estabelecidos pela PBH, que é a Prefeitura de Belo Horizonte. É utilizado através para, né, rastreio clínico de condutores e passageiros. Teve início em 18/5 desse ano, e ela funciona de segunda a sexta, de 7 às 7. Ela foi estabelecida, né? Tudo que a prefeitura faz, qualquer órgão, né, administrativo, legislativo, precisa de um parâmetro, né? E no caso foi o decreto 17.356, de 14 de maio de 2020. Foi assinado pelo prefeito Alexandre Calil. E esse decreto, ele dispõe sobre a instalação dos pontos de fiscalização para reter, né, conter a propagação da infecção viral da Covid. E os agentes públicos, eles poderão solicitar a parada dos veículos e exigir que passageiros realizem o rastreamento. E também incluindo, né, a aferição da temperatura. Pode passar. Então, a pessoa cujo rastreamento clínico identifique suspeita da infecção será orientada e encaminhada. Então, ela não é obrigada. Uma pessoa pode estar com todos os sintomas da Covid, mas ela não é obrigada, a gente não pode obrigar a pessoa a procurar um atendimento de saúde. O que a gente faz é encaminhar e orientar. E o descumprimento das medidas estipuladas no decreto acarretará a responsabilidade civil, administrativa e penal cabível. Quando a gente fala disso, o que pode ser? Quando a guarda, a BH Trans, ela solicita a parada de um veículo e o veículo não para no ponto de fiscalização, a guarda municipal pode autuar esse veículo por não parar. Ele está descumprindo, né, o decreto 17.356 e ele responderá civilmente, pode, né, responder civilmente, administrativamente e de forma penal. Pode passar. A localização. Na minha turma, né, que eu sou do 8º período, foi dividido, né? Eu e mais uma menina, mais uma acadêmica, a gente foi para um ponto de fiscalização na Zona Norte. Porém, a nossa zona administrativa é a Nordeste. Só que, vai entender. Tanto que a nossa zona ficava na Norte, que é aqui na Avenida Cristiano Machado, próxima à Rua dos Guabirobas. Esse mapa é de 15/6, tá, gente? Não é atual. E tem uma outra colega nossa, uma outra acadêmica, que ela foi designada para uma estação de integração, que eu vou falar lá na frente. Pode passar. E agora eu vou falar um pouco de dado epidemiológico, né? Que acho que quem é acadêmico, principalmente quem é professor, adora. A nossa aqui, eu coloquei uma setinha, né? Que é a que eu estava, que é a Avenida Cristiano Machado. No dia que a gente entrou, eu vou falar lá na frente quantos casos a gente pegou, tá? E do dia 18/5 ao dia 30/9 foram abordados 632.763 veículos, que, né, foram avaliados 1.279.136 pessoas. É muita gente, né, sendo avaliada. E encaminhados para o serviço de saúde com algum sintoma foram 2.817. Já nas estações integradoras, que começou um pouco depois, tá, da parada dos pontos de fiscalização por veículos, foram avaliadas 752.626 pessoas, encaminhadas para o serviço de saúde, 556.000. Pode passar. Tá. Aqui eu vou falar um pouco sobre a estação de integração. O que é a estação de integração? São os pontos, né, de ônibus, de metrô, onde tem muita circulação de pessoas, que foram definidos pela Estação Diamante, Barreiro, Estação São Gabriel, Pampulha, Vilarinho. Se não me engano, tem mais uma aqui que eu não estou conseguindo ler, que eu não me lembro. Está cortando aqui no meu Zoom. Do dia 13/7 ao dia 15/10, já aumentou, né? Obviamente. Foram avaliados 898.937 pessoas e encaminhadas 595 pessoas para o serviço de saúde. Pode passar. Agora eu vou fazer um comparativo. A gente começou no ponto de fiscalização da Cristiano Machado, né, abordando os veículos, no dia 11/8. E o nosso último dia foi no dia 24 de setembro. Então, a gente começou em agosto e terminou em setembro. Eu vou ressaltar aqui que não tem mais os pontos de fiscalização por automóvel. Os únicos que continuam funcionando são das estações de integração. E a gente vai poder entender isso através dos dados epidemiológicos. No dia 11/8, que foi o primeiro dia que a gente entrou,
tinham várias barreiras funcionando. Então, foram abordados 4.070 veículos, avaliadas 7.073 pessoas e 6 encaminhadas para o serviço de saúde. Isso em um dia, tá? Quando a gente começou, era muito comum a gente encaminhar 1, 2 pessoas, cada um de nós, né? A gente fazia esse encaminhamento, era muito comum encaminhar. Agora, no último dia, a gente já vê que caiu. Foram abordados 693 veículos e avaliadas 1.147 pessoas. E olha o total de gente que nós encaminhamos. Ninguém. Também eu preciso ressaltar que nesse dia, 24/9, várias barreiras já não funcionavam mais, em comparação com o dia 11/8, mas é justificável porque, em virtude disso, a gente não encaminhava mais pessoas. Tanto que na última semana, nós que estávamos lá, a gente falou, gente, não está encaminhando ninguém. E é uma notícia boa, né? A gente consegue ver através dos dados epidemiológicos o porquê das barreiras, dos pontos, né, de fiscalização estarem sendo desativados e só mantendo os pontos de integração, das estações de integração, que a gente pode ver aqui que foram avaliados no dia 13/7 a 11/8 e do dia 13/7 a 24/9, que teve uma demanda muito crescente, né? Do dia 13/7 a gente avaliou 203.967 pessoas, e do dia 13/7 também, mas até 24/9, foram 687.077 pessoas. Então, a gente entende por que a barreira, né, acabou de contenção dos veículos, né, para a gente parar os veículos, e continuou das estações de integração. Pode passar. Aqui eu vou falar um pouco da nossa equipe, né, da Avenida Cristiano Machado. Nós tínhamos uma enfermeira, 2 técnicos de enfermagem, 2 acadêmicos de enfermagem, contando comigo, a BH Trans, a Guarda Municipal, e eu coloquei aqui a PM porque a Polícia Militar, no decreto fala, né, da Polícia Militar, porém, a gente não precisou, em hora nenhuma, desde que nós estávamos lá, acionar a força da Polícia Militar. E a Secretaria Municipal de Saúde, ela não está atuando diretamente, mas ela atua indiretamente, né, com os insumos que nós recebemos, o auxílio, né, das notificações compulsórias, enfim. A Secretaria Municipal de Saúde é que coordena a gente. A nossa paramentação, como que era? Capote, máscara descartável, gorro, face shield e luva de procedimento. Então, todo dia a gente tinha que paramentar com todo esse material. A única coisa que não era descartável era o face shield, que a gente mandava para a UBS, o pessoal da UBS higienizava e chegava no outro dia higienizado, mas mesmo assim a gente passava um álcool ainda, né? Pode passar. Abordagem clínica, como que era? A nossa entrevista, ela precisa ser direta e objetiva, porque são vários veículos parados, né? A gente para o trânsito, né? Querendo ou não. Então, a gente precisa ter um pouco de agilidade na nossa entrevista, até mesmo para não frustrar os outros passageiros e não atrapalhar, né, as pessoas. Preenchimento da ficha de rastreamento, tanto que a gente avalia primeiro e depois preenche, justamente para não ocorrer, né, esse travamento do trânsito, a aferição de temperatura. Uma coisa que é um problema, né, gente? Eu acho que para todo mundo que a gente está vivendo, principalmente quem é da saúde, são as fake news. Várias pessoas chegavam com informações totalmente desconexas da realidade, coisa que a gente nunca imaginava ouvir de uma pessoa, até mesmo pessoas formadas, e a gente precisa desmistificar isso, né? Uma das piores coisas que estava acontecendo era a questão do termômetro. Muita gente já chegava assim para aferir no pulso, a gente explicava, olha, não é o indicado, a gente não pode ficar aferindo no pulso, o termômetro infravermelho ele foi feito para ser utilizado na testa, até mesmo pelas artérias que passam ali, né? Então, a nossa temperatura corporal na testa, ela é mais fidedigna, né? Em comparado ao pulso, até mesmo porque o pulso é uma extremidade. Então, as extremidades, elas ficam frias, né? Mais rápido. Então, eu acho que um grande problema foi as fake news. Muitos passageiros tratavam a gente mal por estar fazendo o nosso trabalho, justamente pelas desinformações. Acontecia muito, principalmente eu, né? Peguei vários casos de uma pessoa parar, né, no meu ponto, e eu fazer entrevista e a pessoa falar, eu não conheço ninguém que teve isso. E eu me sentia na obrigação de falar, então levanta a mão para o céu e agradece, né, porque acabou de passar uma senhora aqui que perdeu a mãe. Então era muito comum a gente acontecer isso, a gente falar que nunca viu desse vírus, que é uma mentira, não sei o quê. Isso foi um problema muito grande. E por fim, o encaminhamento ou a liberação da pessoa. A ficha de rastreamento, né? Para a gente preencher, a gente tem que fazer umas perguntas. Olha, tem até um senhor ali levantando a mão para olhar no pulso.
A gente pergunta, tem sintomas respiratórios, sensação de febre, perda de olfato, de paladar, se a pessoa teve contato, né, com Covid nos últimos 14 dias. Aí varia muito, né, porque várias pessoas, como a gente trabalhava perto de um hospital, acontecia muito de passar enfermeiro, médico. Nesses casos a gente nem caminhava, né, até porque a pessoa tem contato direto. E a aferição de temperatura. Essa aqui é a nossa ficha que a gente usava. Ela tinha mais ou menos 32 linhas, e cada número desse aqui, número 1, 2, 3, a gente colocava como se fosse o veículo. E aqui o número de ocupantes no veículo. Por exemplo, esse 1, vamos supor que o veículo tinha 5 pessoas, a gente colocava o 5. Aí a gente perguntava, tem alguém sentindo tosse? Tem alguém tossindo, com dor de garganta, coriza? Se uma pessoa falasse que sim, a gente colocava apenas uma. Tiveram contato com caso confirmado ou suspeito de Covid nos últimos 14 dias? Se ninguém falasse que não, a gente colocava 0. A temperatura eu olhava por último, né? Ou então, quando tinha muitas pessoas, eu preferiria chegando, olhando e depois e fazendo as perguntas para agilizar o atendimento. E febre a gente considerava maior que 37,8, tá? Só que a gente tem que ter um pouco de destreza, né, com isso, porque às vezes tinha dia que estava muito calor, aquela semana que estava insuportável, tinha gente que chegava com 42. Óbvio que a pessoa não está com isso, né? A gente perguntava, você tá muito exposto ao sol? A pessoa falava que sim, a gente tentava olhar em outras partes do corpo, até mesmo para confirmar, porque querendo ou não, como a nossa barreira ela para o trânsito, as pessoas ficam muito tempo ali no sol, tem gente que não tem ar-condicionado no carro. Então era o sol batendo no carro, esquentava o carro, o sol batendo na testa da pessoa. Então a gente tinha que saber avaliar esses casos também. Se alguém tinha perda de olfato ou de paladar, tá? E aqui vamos supor que apenas uma pessoa falou que estava com a presença de tosse ou coriza, e a gente coloca aqui, número de pessoas sem queixa. Nosso veículo tinha 5 pessoas, uma estava com sintoma, a gente colocava 4 sem queixas, e a gente pedia para a pessoa encostar o veículo, que a gente iria preencher a ficha de rastreamento e colocava o total de pessoas encaminhadas, que seria uma. Essa daqui é a nossa ficha de encaminhamento. Para aquela uma pessoa que nós estaríamos encaminhando, né? A gente preenchia a data, o nome da pessoa, a gente anotava na nossa folha o nome e o número de telefone, porque depois a nossa enfermeira responsável ela fazia a ligação, né, para as pessoas, e a gente falava, olha, nossa UPA é Nordeste, que é a que a gente precisa encaminhar, porém, se você morar do lado da UPA Norte, por exemplo, você pode ir lá, não tem o menor problema, a gente caminha, que é para nossa de referência, tá? Então é isso, gente. Essa nossa ficha de encaminhamento foi um trabalho muito gratificante, né? Eu acho que todos os acadêmicos que participaram do ponto de fiscalização sentiam a mesma coisa, até porque nós podemos conter um pouco, entender, sabe, como é a população, como está sendo, né, as pessoas nessa pandemia, como está sendo a demanda, como está sendo o conhecimento, né, principalmente a fake news, como eu falei, que foi um problema muito grande, principalmente para mim, para lidar com as pessoas, até mesmo porque a gente se sente incapaz, né? Você vendo que a sua informação, que você está ali, você estudou para passar essa informação para a pessoa, vale menos do que uma mensagem de WhatsApp, né? Então, acho que isso machuca, né? E a gente precisa, a todo modo, articular meios para tentar vencer isso, porque isso eu acho que é um problema que está apenas começando numa sociedade tão informatizada como a nossa, e a gente precisa se informar cada vez mais para ter destreza e conhecimento para passar para as pessoas. Porque, na menor das hipóteses, a pessoa vai acreditar numa informação e você precisa estar ali para assegurar o conhecimento dela e ajudar, né? Então é isso. Obrigado. Muito obrigado, Júnior. Eu convido agora a acadêmica Graziele Pereira, do 9º período, para palestrar sobre sua participação no programa do Ministério da Saúde, Brasil Conta Comigo. Graziele, eu vou... Grazi? Bom. Oi, estou ouvindo? Estão me Prontinho, ouvindo? estamos te ouvindo, sim. Fique à vontade. A Ação Estratégica Brasil Conta Comigo, né? Ela surgiu em razão da pandemia, no ano de 2020, né? Pode passar. O ano de 2020 foi considerado... Volta. Ele foi Grazi, considerado... aqui você pede para eu passar, então, tá
bom? Ele foi conselheiro pela Pan-Americana de Saúde, pode passar. E aí, em 2020, nós tivemos a pandemia do novo coronavírus, que é uma doença respiratória, que causou, para várias pessoas, ela era muito grave, com sinais de gravidade para algumas pessoas, e nesse momento a enfermagem foi, assim, crucial, tanto para prevenir como para atender esses pacientes. Pode passar. E aí a experiência do Brasil conta comigo. Houve a convocação do Ministério da Saúde, né, por meio de edital, o aluno entrou, fez a inscrição, e aí eu fui convocada pela Santa Casa de BH para atuar lá como acadêmico. Pode passar. Aí a convocação, a nossa atuação lá é como internato interprofissional. Nesse internato estão os profissionais de medicina, fisioterapia e farmácia. Foi experiência muito válida vivenciar esse enfrentamento de urgência de saúde pública, e aí atuava de atualização das disciplinas de epidemiologia, imunologia, a tentar buscar o entendimento de um desconhecido, que a gente ainda não conhecia. Pode passar. A experiência foi muito válida, eu treinei todos lá 4 meses como na triagem respiratória. Nessas triagens tinha de chegar inúmeras ambulâncias, inúmeros pacientes encaminhados para a CTI, a gente ali na linha de frente, prestando aquele atendimento à pessoa, às vezes a pessoa chegava meio desesperado, familiar sem saber o que fazer, porque não pode ter visita dentro do hospital na ala respiratória. Pode passar. O aprendizado. O que ficou de aprendizado desse internato? Trabalhar em equipe, porque todos nós acadêmicos, a gente se sentiu muito abraçado pela Santa Casa lá, muito valorizado pelo nosso trabalho. A gente pôde colaborar muito no atendimento dos pacientes lá, que, como todo mundo sabe, é o maior hospital público de Minas Gerais, né? Ter mais empatia com o sofrimento do outro, porque às vezes a pessoa, na Santa Casa, atende gente de tudo enquanto é jeito. Gente muito humilde, gente rica, gente humilde. Então a gente tem que ter ter o jeito de falar com as pessoas. Às vezes a gente não pode conversar muito termo técnico, porque a pessoa não entende, usar uma linguagem mais simplificada. E, por último, ficar, né, com os conhecimentos atualizados sobre a nova doença, porque essa doença todo dia aparece uma coisa nova, um sintoma novo que não tinha antes, um tratamento que estão tentando, né, implantar. Pode passar, por favor. E aí nem tudo foi trabalho. No dia 21, nós recebemos uma condecoração pelo reconhecimento do nosso trabalho. Eu me senti muito honrada por isso, fiquei muito feliz. A homenagem fala que homenagem aos bravos guerreiros, e realmente foi uma guerra. Pode passar. Aí uma fotinha com nossos coordenadores do projeto, e muito obrigada. Obrigado, Grazi. Por nada. Pessoal, gostaria de ressaltar que todas as dúvidas aos palestrantes, elas podem ser encaminhadas pelo chat, tá bom? Convido agora o enfermeiro especialista em urgência e emergência, coordenador responsável técnico do Hospital Maternidade São José, Thiago Lander, para palestrar sobre a importância do estágio na perspectiva do hospital. Thiago, a palavra é sua. Boa noite. Estão me ouvindo aí? Sim, Thiago, estamos te ouvindo. Ok, vamos lá. Para projetar minha imagem aqui na tela, eu consigo projetar daqui mesmo, né? Thiago, consegue sim. Ok. Boa noite a todos, né? Quero agradecer primeiramente aí o convite de mais uma vez estar aqui com vocês, compartilhando esse momento muito importante para todos os que estão aí na graduação e também para os que pretendem estar se inserindo aí no time da Isabela Hendricks. Agradecer à coordenadora Gabriela aí pelo convite mais uma vez
de estarmos aí junto com vocês e fazendo uma troca aí de conhecimento. Muito obrigado, viu? Todos conseguiram ver a projeção da imagem aí? Sim. Ok. Então, eu fui convidado para essa noite nós trazermos aí um pouco sobre a importância do estágio na perspectiva do hospital, né, Maternidade São José. Atualmente nós temos aí como parceria a Isabela, né, Hendricks, com os alunos, nos apoiando aí nas questões das ações e também na questão dos cuidados com os pacientes aí que nós atendemos no nosso hospital. Nós tivemos aí uma questão de contratempo nesse ano por causa da questão do processo da pandemia e que acabou tardando um pouco o início desses alunos, né, no campo de estágio e também até mesmo nos apoiando aí nas ações diárias, que não é só o aluno que vai para aprender a prática, né? Na realidade, eu falo até isso muito com a Gabi, é uma troca, né? Vocês vêm com o conhecimento atualizado, vocês vêm com a ansiedade e com a sede de aprendizado, e nós fornecemos para vocês o campo e a estrutura, a equipe para apoiar e mostrar para os acadêmicos como que funciona aí a prática, a realidade dentro de um hospital materno-infantil. Nosso hospital hoje, o Hospital São José, ele existe desde 1978, em Contagem, ele vem aí como hospital privado, né? Então, nós atendemos em média 23 planos de saúde e também contamos com atendimento também daqueles pacientes particulares. O nosso público hoje, ele é muito voltado para a pediatria, materno-infantil, mas nós atendemos também no nosso pronto-socorro 10 mil atendimentos mês, e nesse atendimento nós temos aí a parte de cirurgia geral, clínica médica, urologia, ortopedia, pediatria e ginecologia e obstetrícia. Então, somos um hospital porta aberta, embora sejamos um hospital de pequeno porte, não temos uma terapia intensiva, mas nós temos todos os aportes ali, bloco cirúrgico, CME, pronto-socorro com sala de medicação, observação, sala de emergência e as unidades de internação, tanto clínica médica cirúrgica quanto também materno-infantil. E aí a importância do estágio, né? Quando a gente fala da importância do estágio, ela vem com a proposta de estimular a promoção da maturidade pessoal. O que seria isso? Seria a gente sair da questão da teoria, e vocês, enquanto acadêmicos, né, então, enquanto acadêmico em processo de formação, e conseguir visualizar a práticas de como funciona a atuação do enfermeiro e da equipe multidisciplinar na prática. E automaticamente ele começa a desenvolver o processo de maturidade pessoal, né? A gente desenvolver essa habilidade, que é um ponto muito importante para o enfermeiro, quando ele sai para o mercado de trabalho, ele está apto para o mercado de trabalho, ele sair com essa maturidade, né? Ele saber o que a literatura traz de mais novo, de recente, trazer os conhecimentos aí atualizados sobre acerca da temática, né, do cuidado como um todo, e além disso ele poder saber conciliar o que? A prática com a ciência, né, conhecimento. E além disso, para a formação não estritamente técnica de sua profissão, que é o conhecimento técnico, conhecimento científico, mas sim também a formação cidadão. Por que isso? Porque a enfermagem é um campo muito variado de atuação. E quando nós identificamos, né, a necessidade de cuidado de um paciente, nós estamos ali para prestar um cuidado a esse paciente, nós também desenvolvemos a habilidade de cidadania, né? E aí, essa questão de ser cidadão é a gente enxergar o paciente como um todo, não apenas como uma necessidade de saúde a ser suprida, mas sim como um cidadão e completo, né? Biopsicossocial.
E aí a gente faz, conforme a figura que está aí, a questão do completo, né? Então, a gente pega o conhecimento da faculdade e vem relacionar o raciocínio clínico, lógico, acerca do que eu aprendi na faculdade, com o que o paciente apresenta e com as ações que a enfermagem tem que ser. E aí a gente parte todo esse princípio com uma figura aí do lado, né? Esse bonequinho apresentando o raciocínio, o conhecimento, a interação, a participação, monitorização, medicamentos e, além disso, o registro nosso. Então, a gente tenta fazer e proporcionar para o acadêmico todo esse contexto, esse raciocínio e um campo rico para que ele possa aprender e relacionar todos esses processos. E a nossa perspectiva do hospital é o quê? É oferecer um ambiente para aprimorar o conhecimento do acadêmico. Então, a gente faz uma reunião de abertura e de recepção dos acadêmicos, né? Então, a gente tem também um ambiente muito acolhedor para esse acadêmico, para esse estudante, para que ele se sinta à vontade e consiga identificar e desenvolver a melhor forma possível a atuação dele profissional no campo de estágio, junto com o preceptor. Então, nós temos aí também a nossa perspectiva também, né? Nosso objetivo enquanto instituição é favorecer o desenvolvimento de habilidades práticas assistenciais, que são importantíssimos, né? Que uma coisa a gente aprendeu no laboratório, uma punção de acesso, uma questão de alguma técnica de tratamento de lesões, e outra coisa a gente está na prática, né? Na condução, e também não só isso, mas também na questão da admissão e do acompanhamento do trabalho de parto, no pós-parto imediato, com o RN. Então, isso é muito importante, a prática, né? Para a gente ter essa noção da prática. E começar a desenvolver, nesse momento, a habilidade de análise crítica, né? Análise clínica e crítica, que é um diferencial do enfermeiro, ter essa habilidade de ter um olhar crítico, né? E, além disso, facilitar a formação das atitudes e melhoria para o hospital. Porque, a partir do momento que a gente disponibiliza um campo para os acadêmicos trazem para a gente também as oportunidades de melhorias lá da ponta, porque como ele vem com esse olhar aí de conhecimento atualizado, né, e de todas essas questões de atuais que ele vem estudando no decorrer da faculdade, no campo de estágio ele consegue identificar possíveis fragilidades na assistência e propor ações. E é isso que a gente vem trabalhando também, né? Com esse acadêmico, com essa parceria com a faculdade. E aí, dentro disso, a gente faz a recepção dos alunos, né? Explicando sobre a instituição, a política interna, as regras institucionais, no primeiro momento aí com os acadêmicos no hospital. Então, a nossa perspectiva aí no início é fazer a apresentação e acolher todos vocês, acadêmicos, e todos os acadêmicos em geral que estão na nossa instituição. O envolvimento e parceria dos preceptores, então a gente tem muita parceria aí com os preceptores, com a coordenação do curso. E, além disso, essa parceria e esse envolvimento é com prol de melhorias. Então, vocês ganham um campo de estágio, ganham a liberdade para a aprendizagem, e nós ganhamos também, em contrapartida, e melhorias e também auxílio e melhorias dos nossos processos assistenciais como um todo. Oferecemos aí um campo de atividade prática aí, com maternidade, né, que a gente aborda aí tanto o trabalho de parto, a admissão dessa gestante e os cuidados pós-parto imediato, com RN, com a puérpera, o processo de alta segura, o bloco cirúrgico com procedimentos cirúrgicos, né? Nós temos aí vários procedimentos cirúrgicos que acontecem na nossa instituição, urológicos, ginecológicos, os partos propriamente ditos, algumas cirurgias da equipe da cirurgia geral e ortopédica. Então, é um campo amplo no bloco cirúrgico também, que a equipe consegue deslumbrar, né, visualizar qual a atuação do enfermeiro e da equipe de enfermagem dentro de um centro cirúrgico e CME. Nós temos aí também a unidade de internação clínica,
que é onde nós temos os pacientes que têm internações clínicas, que ficam internados conosco na nossa unidade, aonde o acadêmico pode deslumbrar e também conhecer um pouco sobre as patologias clínicas, né, que acometem os pacientes e na internação deles. E temos o pronto-socorro, que o nosso pronto-socorro é um dos maiores demandas que nós temos hoje de atendimento no nosso serviço, e que compreende aí uma ampla atendimento, desde o neonatal, da ginecologia obstetrícia, até o adulto ou o idoso frágil, no atendimento em diversas clínicas. E aí é onde o acadêmico também consegue acompanhar e fazer o percurso desse processo aí de assistência, né? Desde quando o paciente adentra o hospital pelo processo de classificação de risco. Graças a Deus, hoje nós conseguimos fazer uma classificação de risco primeiro, antes desse paciente emitir a ficha, antes dele fazer os outros fluxos internos administrativos, a gente já consegue identificar a necessidade desse paciente e priorizar de acordo com a necessidade de sinais e sintomas de acordo com o protocolo de classificação. Então, o aluno consegue desenvolver essa habilidade, esse conhecimento, e também todo o percurso dentro de um pronto-socorro, né, dos anexos na sala de emergência, sala de medicações e todo o fluxo desse paciente. Oferecemos aí também o campo de CME, né, Centro de Materiais de Esterilização, e esse Centro de Esterilização de Materiais, ele é muito importante porque é uma atuação muito importante do enfermeiro também para garantir aí a qualidade da assistência, da cirurgia, de todos os processos, permeia por esse setor também. E, além disso, nós temos envolvimento com toda a equipe de trabalho, né? Técnicos, enfermeiros, a equipe multi, farmacêuticos. Então, os acadêmicos acabam sendo inseridos nesse processo, no time da equipe de São José. A perspectiva do hospital, além disso, é identificar as fragilidades, né? Os acadêmicos têm essa proposta e trazem muito bem para a gente, né? A Gabi e os preceptores de estágio, né? Junto com a coordenação, sempre traz para a gente os relatórios aí de fragilidades e as sugestões de melhorias, a execução de ações e envolvimento nas atividades institucionais. Então, a gente sempre discute, de acordo com o calendário institucional, qual a programação de capacitação, o que a gente pode alinhar e fazer juntos, né? E vocês sempre estão nos apoiando, isso, os acadêmicos da Isabela. A atuação prática e promoção de melhorias setoriais com foco no paciente. Isso é muito importante. Essa característica que a gente procura é deixar o campo disponível para vocês, desenvolver aí as melhorias setoriais, sempre com foco no paciente, no atendimento do paciente. Trouxemos aí algumas fotos, né, de ações que a equipe fez aí conosco, junto com a equipe multi dentro do hospital, né? Nós tivemos aí a primeira foto à esquerda falando sobre a importância da amamentação, foi um clip chart que foi feito, né? É uma montagem aí com itens importantes sobre educação, sobre o processo de amamentação hoje, né? E aí os alunos percorreram todos os setores, quartos, leitos, fizeram corrida de leitos, participaram de ações tanto no administrativo quanto na assistencial também, informando e fazendo essa conscientização sobre a importância da amamentação, do agosto dourado. Em setembro, tivemos aí a confecção de uma amarelinha muito dinâmica, muito bacana, que os alunos da Isabela conseguiram confeccionar para a gente com o apoio da coordenação e dos preceptores. Concomitante com isso, palestras e um momento de reflexão e um momento de cuidar da equipe mesmo, né, como um todo, porque o enfermeiro, além de ter um processo, um olhar de cuidado assistencial para o paciente, nós também, como enfermeiros, temos o olhar de gestor, de cuidar de pessoas, né, gerir pessoas, e isso é muito importante, e isso foi muito nítido no Setembro Amarelo, como nós temos aí as fotos registrando esse momento aí, muito importante também para o enfermeiro desenvolver essa habilidade de gestão aí, né, gerir pessoas, educação, muito importante. E, além disso, eu trouxe para vocês aí o Narcinol, foi uma campanha que foi lançada em 2018, né,
e chegou um no Brasil, aí no finalzinho de 2018, com a OPAS e OMS, e ela traz aí como um papel importante, que é a enfermagem desempenha função crucial para ampliar o acesso à saúde. Não só isso, mas também para promoção, prevenção de doenças e atenção em deixar ninguém para trás. E isso, quando a gente fala em ninguém para trás, inclui o corpo docente, inclui aí a parte do processo de formação, inclui os pacientes, acompanhantes, familiares, e, além disso, a equipe multidisciplinar e administrativa que faz um hospital ou um estabelecimento de saúde funcionar. Isso é muito importante. E aí, para finalizar nosso bate-papo, trazer um pouquinho aqui sobre a questão da atuação prática do acadêmico de enfermagem hoje no estabelecimento de saúde, queria passar um vídeo para vocês sobre o Nancinal. E aí o vídeo fala sobre esta questão da campanha, né, que é muito importante. Só um minutinho que eu vou abrir aqui a campanha para vocês. Tá? Como é que eu faço? Estou tentando colocar o vídeo aqui para vocês. Ti, você quer me mandar pelo WhatsApp? Eu abro ele aqui para você. Ok, eu vou te mandar para você no WhatsApp, porque eu não estou conseguindo Eu abro aqui, pode enviar. agregar ele. Ok. Vou te mandar agora no WhatsApp. E aí, Gabi, tenta colocar, por favor. Enquanto isso, queria agradecer mais uma vez e dizer que é muito gratificante receber os alunos aí da Isabela Hendricks no campo de estágio. É sempre um aprendizado, tanto para vocês quanto para nós, e é muito importante ter esse vínculo muito ligado aí, né, com os acadêmicos e a gestão, porque vocês acabam sendo aí um parceiro para a gente desenvolver e criar habilidades e melhorias de processo, tanto institucional quanto para vocês também no processo de formação de enfermeiros, né? Só um minutinho que eu vou verificar se eu consigo abrir o vídeo aqui. Tiago, tenta colocar o link no chat para mim, por favor. Talvez eu consiga. Vou colocar agora. Deixa eu colocar aqui no chat. Não tô... Só um minutinho que eu vou colocar aqui no chat para vocês. Essa questão de tecnologia é meio complexo, né? Acontece. Mas peço muito desculpa. bom com isso, não.
Pronto. Joguei no chat, conseguiu ver? Sim. Acho que a Gabi está tentando colocar lá também. Isso. Verifica se consegue me ajudar. Um minutinho, Thiago. Sim. Deixa eu... É você quem ouve primeiro o som mais difícil e o mais reconfortante de todos. É o primeiro a chegar, sempre o último a sair. Diversos turnos de estudo, pesquisa e liderança. Você está sempre um passo à frente, levando saúde a lugares inimagináveis. Onde você decide inovar, mudanças acontecem. Onde há vida, há enfermagem. Onde há vida, há você. Seja transformação. Mostre para o mundo do que você é capaz. Tiago, muito obrigado mais uma vez pela palestra. E eu convido agora a acadêmica Adelma Martins, do 9º período, para palestrar sobre a importância do estágio na perspectiva do acadêmico. Adelma, vou projetar aqui para você. Oi, boa noite. Então, todo mundo me ouvindo? Boa noite, estamos sim. Projetando para você aqui agora. Tá bom, então. Vai ficar até meio redundante, né? Porque o Tiago falou muita coisa, até do que está na minha apresentação, mas eu vou falar sobre o que, falando por nós, alunos, o que a gente achou do estágio, né? Então, aí a gente vai falar a nossa perspectiva no estágio lá no Hospital São José. Pode passar. Então, o Hospital e a Maternidade São José, a gente pode ver que ele é um hospital particular que não atende o SUS, ele atende algumas consultas, atende consultas particulares também, tem várias especialidades, mas aqui eu pude notar a que mais teve, eu acho que tem maior prevalência, obstetrícia, pediatria, ortopedia e clínico geral. Esses foram o que a gente mais pôde notar nas especialidades, que eu mais pude notar lá. Por favor. Não, volta. Isso. Aí tem o pronto atendimento, onde que é o pronto atendimento mesmo do hospital, que ele oferece o pronto atendimento. Eu pude notar que o hospital é um hospital de perfil cirúrgico, de baixa complexidade, porque como o Tiago mesmo disse, lá não tem UTI, então eu pude notar que lá faz várias cirurgias de várias especialidades, mas que tem pouco risco de complexidade de pós-cirúrgico, de precisar de uma UTI, essas coisas. Agora pode passar. Lá a gente pôde atuar em vários setores do hospital, né? A gente pôde atuar na triagem. Na triagem, a gente acompanhava a enfermeira que fazia a triagem, onde que era verificado pressão, saturação dos pacientes, temperatura. Se o paciente tiver... aí classificava por um protocolo, tipo assim... baseado no protocolo de Manchester, aí tinha classificação de risco dos pacientes, onde que eles eram divididos por cores, cinza, roxo
e vermelho, onde o paciente com risco eminente, né? O roxo precisaria de um atendimento em até 30 minutos, que até 180 minutos esse paciente poderia estar esperando para ser atendido. Na triagem também era feito quando o paciente chegava com algum sinais e sintomas de COVID, aí ele era direcionado para ficar numa sala separada dos outros pacientes, né, para ele ser atendido, não ficar lá enquanto esperava o atendimento junto com os outros pacientes. Aí, nessa triagem, quais são os sintomas, de lá a enfermeira direcionava ele para qual clínica que ele ia, se era ortopédica, cirúrgica clínica, cirúrgica não, se era ortopédica, para qual clínica que ele iria, né? Pediatra, obstetrícia. No ambulatório, lá a gente tinha muitas opções de procedimentos para ser realizados. Lá tinha, enquanto estava no ambulatório, o paciente fazia a consulta, se precisava de uma medicação, ia para o ambulatório e lá era feita a medicação. Igual eu presenciei casos de paciente que do ambulatório mesmo precisaria de transferência para outros hospitais, mas no ambulatório foi possível fazer várias funções, aplicação de medicamento, fazer eletrocardiograma, acompanhar esse paciente nesse primeiro contato. A gente pôde observar cirurgias, tinha dias que tinha várias cirurgias, aí você ficava assim, sem saber em qual cirurgia que você acompanhava. Acompanhar a enfermeira do centro cirúrgico, que lá ela é como se fosse a manda-chuva, ela que decide assim, decide tudo passa por ela praticamente, sabe? Foi muito bom acompanhar a enfermeira do centro cirúrgico. Lá no centro cirúrgico, a gente não pôde, pelo menos nos dias de ações, além de acompanhar, ser uma circulante na sala de operação, mas deu para ver muita coisa, dá para ver várias cirurgias, sentir como que é o clima dentro do centro cirúrgico, o papel da enfermeira em si dentro do centro cirúrgico, porque lá é ela que comanda tudo passa por ela, tipo assim, chegou de emergência, é ela que vai remanejar qual paciente que pode esperar, qual essa cirurgia de urgência, em qual sala que vai entrar, fazer a coleta, pegar material na CME. Eu nem coloquei a CME aqui que eu tinha esquecido, mas na CME, o hospital tem uma CME própria. Eu fiquei lá um dia só, que aí deu para ver, as meninas me falaram como que é o procedimento lá dentro, dispensação de material, como que você pega material, como você devolve o material já utilizado. Foi muito legal. E na clínica médica, o que eu pude notar é que a clínica médica é mais para pacientes pós-operatórios. Tipo assim, paciente que fez uma cirurgia e fica internado lá no pós-operatório. Tem pacientes também que chegava a casa de pacientes que internava, mas sem precisar de cirurgia, mas geralmente eram pacientes de pós-operatório, maternidade. Aí lá na clínica a gente pôde observar esses pacientes, podemos, né, fazer admissão de paciente, alta de paciente, tudo na clínica médica, realizar banhos em RNs, dar as primeiras orientações para os pais. Foi de muita aprendizagem em si. Pode passar. Aí o Thiago até tinha mostrado lá que a gente realizou algumas ações e em agosto a gente fez a campanha da amamentação.
né, do Agosto Dourado, onde que a gente produziu um flip chart para explicar para as mães e para os funcionários também, onde que a gente pôde abordar os benefícios do aleitamento materno, os tipos de aleitamento materno, o tipo de leite materno, né? Início, no fim, a posição correta da pega da mama e os riscos de amamentação cruzada. Aí a gente pôde fazer essa apresentação, fizemos tanto as mães, né, que estavam internadas no dia que foi feito o flip chart, realizada a campanha. Para alguns funcionários também foi realizada. Pode passar. E em setembro a gente realizou ações do Setembro Amarelo, que era de prevenção ao suicídio, onde que a gente participou de 2 dias dessa ação, com os funcionários, né? Aí a gente apresentou vídeo, fizemos uma dinâmica com os funcionários e falar mesmo sobre a prevenção do suicídio, né? Aí tem essas fotos, pode passar. Aí a gente realizou também, volta. A gente tinha realizado essa dinâmica da amarelinha que a gente fez no chão para os funcionários no momento para eles... aí que tem várias frases de motivação que a gente colocou, e foi muito legal o hospital é muito receptivo, todo mundo lá, todos os funcionários, foi muito receptivo com a nossa presença, muitos queriam ajudar a gente, muitos dos funcionários, eles queriam ensinar também para a gente, mostrar como que era feito. Eu gostei muito desse estágio lá, mas a gente pôde realizar várias coisas, vários procedimentos, e foi muito bom a nossa passagem no hospital. Pode passar. E foi isso. Muito obrigada, Tiago, né, pela oportunidade de deixar a gente fazer esse estágio lá, a Gabriela por ter conseguido e por tudo. Nós que agradecemos, Adelma. Obrigada. Eu que agradeço a parceria a todos, vocês aí da Isabela, e desejar já agradecer mais uma vez pelo convite. Parabéns aí pelo evento, pelas palestras, sendo muito bacanas, muito gratificantes, e chego a ficar até emocionado com esse agradecimento, porque é uma troca mesmo. E poder participar desse desenvolvimento seus diário lá comigo, isso para mim não tem preço. Isso é muito gratificante para mim, enquanto gestor geral do hospital. Muito obrigado vocês. Que bom, nós ficamos felizes em ouvir, né, Adelma? Isso, então tá bom, então obrigada. A gente tem que agradecer, Tiago, porque no início a gente vai todo assim, mais quietinho, fica meio recebiado de fazer as coisas, mas a equipe do hospital é uma equipe bem aberta, que está para ajudar, que estava lá para ajudar a gente, dava várias informações e queriam realmente ajudar a gente no estágio. Eu achei a equipe bem aberta nesse sentido, de querer passar o que sabe para a gente, porque, querendo ou não, a gente tem a teoria, mas eles têm a prática, e foi muito gratificante. Obrigado, Adelma. Obrigado, Tiago. Convido agora o acadêmico Vitor Mello, do 9º período, para palestrar sobre a importância do estágio não obrigatório na formação do enfermeiro. Vitor, a palavra é sua, fique à vontade. Gente, boa noite. Está todo mundo me ouvindo tranquilo? Estamos te ouvindo. Sim. Boa noite, gente. O meu não tem nenhuma apresentação, porque assim, eu não tenho fotos para mostrar, eu venho mais para passar aqui a experiência que eu tive com Isabela Hendricks em questão de formação como humano e como enfermeiro, porque o Isabela Hendricks ele não só me colocou como profissional,
ele também teve uma formação muito humana, que em qualquer lugar que vocês forem, como alunos, vocês vão perceber que as pessoas vão falar, nossa, você faz isso, mas isso é em questão de ação humana, porque eles acham tão ufanista a questão da gente tratar o paciente com humanidade, e na nossa formação isso foi uma coisa que a gente aprendeu desde o primeiro período. Ser uma pessoa humana, ser uma pessoa com uma escuta qualificada, e isso traz um diferencial muito grande na nossa formação. No Isabela Hendricks, eu tive oportunidades desde o terceiro período, que eu entrei no projeto Humaniza Isabela, como a Ana estava falando, eu fiquei na quimioterapia no CTI, do Hospital Luxemburgo, foi muito bacana lá. Eu aprendi bastante esse lado humanitário do atendimento ao paciente. Depois do Hospital Luxemburgo, eu só fiz os estágios obrigatórios e fiz um estágio extracurricular na Secretaria de Saúde do Estado, que hoje eu recebi um cargo comissionado e eu estou como referência técnica da vigilância epidemiológica de leptospirose, febre maculosa e hantavirose no estado de Minas Gerais. E eu consegui esse cargo comissionado através do estágio não obrigatório, que por essa oportunidade, por essa formação do Isabela, eu tinha já ouvido falar sobre epidemiologia nas aulas do Isabela, que eu tive com a professora Isabel. Ela ensinou muito bem para a gente sobre o Sinan, que foi uma coisa que me ajudou muito a trabalhar na Secretaria de Saúde. Eu só sei que tudo que eu tenho a agradecer ao Isabela Hendricks, porque o estágio extracurricular que eu fiz, ele conjugava com as matérias. Eu aprendi uma coisa no extracurricular, na outra semana, Camila, Gabriela estavam falando sobre isso na matéria. E era muito legal, porque eu conseguia conjugar esse aprendizado, e isso foi me abrindo muitas portas. Eu fiz bastante contatos lá dentro, e com isso até eu consegui esse cargo que eu estou hoje, tendo esses contatos, tendo essas experiências e aprendendo cada vez mais. A Gabriela sempre abre oportunidade para a gente escrever artigo científico com ela, para produzir trabalhos científicos. Isso também conta muito, que as pessoas veem que no mercado de trabalho você não é só uma pessoa que faz, você é uma pessoa que pensa no que você está fazendo, você é uma pessoa que tem humanidade no que você faz, você não somente executa seu serviço, mas você faz aquilo com competência, com qualidade, que é padrão de Isabela Hendricks. Eu vejo muito que a nossa instituição, por ter um grupo menor de pessoas, um grupo mais concentrado, você tem um contato maior com o professor, com o docente, e com isso você consegue ter experiência de trocar experiência com o professor, trocar assuntos, igual eu mato muita dúvida até hoje com a Gabriela, eu procuro ela, eu desabafo com ela, quando eu tenho que escrever um documento oficial que eu não faço ideia de como faz, eu vou lá, Gabriela, pelo amor de Deus, eu estou perdido aqui, me ajuda. E ela sempre está lá. E é uma coisa que eu acho muito legal na nossa instituição, é isso, esse contato com o professor, esse contato que prepara a gente tanto para o campo de estágio, que prepara a gente para o campo de trabalho mesmo, seja com tratamento com profissional, seja com tratamento com outros profissionais, né, ou seja com tratamento com o nosso próprio trabalho, porque desenvolveu em mim uma sabedoria grande em relação de dimensionamento de trabalho. Eu sei, hoje em dia, até onde eu posso ir, até onde eu não devo ir no ambiente de trabalho. Eu entendi o trabalho do enfermeiro, e como vocês haviam dito, o enfermeiro não é só aquele de hospital. Eu sou a prova viva disso, porque eu sou enfermeira, eu trabalho no computador com dados epidemiológicos, e estou muito feliz com isso e quero continuar. Eu vou tentar agora, se Deus quiser, continuar meus estudos na epidemiologia, assim que eu tiver com minha graduação em mãos, porque já está saindo, amém. E é isso, gente. Minhas experiências com estágios extracurriculares foram muito boas, e acrescentaram muito na minha vida curricular e acadêmica do Isabela Hendricks. Eu só tenho a agradecer a instituição. Obrigado, gente. Nós que te agradecemos, Vitor.
compartilho desses momentos aí com você também, desses estágios. É muito interessante essa proposta do Isabel. Obrigado. Convido o enfermeiro especialista em terapia intensiva adulto, pediátrica e neonatal, oncologia clínica e pediátrica, qualidade e segurança do paciente, MBA em gestão hospitalar e docente em enfermagem, Alexandre Alves, para proferir a palestra Enfermagem rompendo barreiras e quebrando paradigmas. Ale, a palavra é sua. Oi, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Aqui já estava com saudade, hein? Preparei um material bem interessante para a gente discutir aqui um pouquinho sobre o campo de atuação do enfermeiro, né? Esse profissional dinâmico, flexível, né? Que atua em praticamente aí todas as campos, né? Que almeja saúde. Então, vou começar a projetar aqui com vocês. Vocês podem ficar à vontade para interromper. Está compartilhando? Tá sim, foi. Ótimo. Vamos falar um pouquinho, né, dessa profissão muito importante no contexto de saúde. E, assim como o Fernando apresentou aí, né, acabei saindo da Santa Casa há alguns dias e estou assumindo o núcleo de segurança do paciente e o controle de infecção hospitalar do Hospital Espírita André Luiz. Tá, pessoal? Mas, antes de tudo, eu quero parabenizar todos vocês, ao time, né, de professores, ao time de alunos. Vocês são nota 4 no ENAD, né? Muito sucesso para vocês, que vocês continuem assim. E a tradição do Isabela realmente faz toda a diferença, né? No contexto de não só de transmitir ensinamentos, mas como formar pessoas, né, e profissionais magníficos. Então, assim, meu parabéns de todo o coração. Vocês arrasaram no ENAD e continuem assim, pessoal. Vamos falar um pouquinho, né, de romper barreiras e quebrar paradigmas nessa profissão que a gente escolheu, né? Eu costumo falar que os pacientes não nos escolhem, né? Nós que escolhemos estar ali. Então, desde a origem da nossa profissão, né, ser enfermeiro, ela foi totalmente associada a um trabalho feminino, né, caracterizado com essa prática de cuidar, né, ou seja, com práticas de saúde instintivas, né? E assim, com a revolução a Revolução Industrial no século XVI, houve esse avanço aí e proporcionou a gente fazer todos esses avanços, principalmente na área da medicina, e assim a enfermagem acompanhou. Então, assim, falar de enfermagem moderna, a gente não pode deixar de falar de Florence, né? Com atuação na Guerra da Crimeia, e além disso, né, com toda essa busca pelo trabalho voluntário, né, que proporcionou esses avanços e a modificação dessa enfermagem, né, e o que a gente busca da enfermagem. Né? Eu sempre gosto de falar um pouquinho de sistematização da assistência de enfermagem, né? Hoje, o profissional enfermeiro que se destaca é aquele profissional que utiliza a sistematização da assistência para a prestação de cuidados de qualidade e excelência em saúde. Né? Não só a sistematização da assistência de enfermagem, como também a aplicação do processo de enfermagem no desenvolvimento das suas atividades, né? Seguindo aí as inúmeras teorias de enfermagem, né? Eu trouxe essa listagem das teóricas de enfermagem como um exemplo, uma ilustração, né, de todas as teóricas, né, que embasaram esse cuidado, né, que estão ali ligadas no cuidado científico e que proporcionam esse cuidado, né, que buscam esse cuidado com excelência. Então, quando a gente fala de histórico de enfermagem, não existe só Florence, não existe só Ider, enfim, existem inúmeras pensadoras, né, existem inúmeros profissionais que buscam, né, que conhecem, que investem nessa parte científica, né, para proporcionar não só esse cuidado assistencial, como também melhores práticas e boas práticas no ambiente de trabalho. Eu gosto de falar de LEED, né, porque LEED foi a precursora disso, né, de falar desse processo de enfermagem. Então, ele foi o termo processo de enfermagem, né, quando a gente começa a discutir disso, ele foi utilizado pela primeira vez em 1850, né, e assim com os estudos e com toda essa parte
de estudo e investimento em assim, buscar, né, melhores práticas assistenciais, vem dando a horta para complementar a teoria de Lydie Hall. Então, assim, desde sempre, a enfermagem, ela buscou, né, melhorias. Ela buscou melhorias, né, buscou incentivos, e assim, o objetivo disso é o quê? Sistematizar o cuidado e promover assistência de qualidade para os nossos pacientes. Então, desde sempre, a gente quebrou barreiras e quebrou paradigmas. Então, quando a gente fala, né, de processo de enfermagem, é interessante porque ele constitui de 5 etapas, né? O histórico de enfermagem, a formação dos diagnósticos, o nosso plano assistencial, né, a própria autoavaliação dessas atividades nossas, né? Então, quando a gente fala desse processo, ele vai direcionar toda a nossa prática, né, toda a nossa atuação. Então, ele é a nossa base para o desenvolvimento da nossa assistência. Então, aquele enfermeiro que ele almeja, né, se destacar, que ele almeja buscar essa qualidade assistencial mesmo, ele utiliza o processo de enfermagem atrelado à sistematização, né, para buscar e quebrar todas essas barreiras e esses paradigmas aí. Ale, só um minutinho, acho que tem alguém Sim. com o áudio ligado. Pode desligar, por favor? Prontinho, Ale. Beleza? Pessoal, eu queria a interação de vocês agora um pouquinho, hein? Eu quero que vocês contribuam aí no chat essa pergunta, respondam essa pergunta, né? Todo bom enfermeiro precisa ter o quê? Né? É uma pergunta bem complexa. E depois eu gostaria de ver as respostas de vocês aí, tá? No meu ponto de vista, todo bom enfermeiro, ele precisa, igual a gente já tinha comentado aqui antes, ele precisa saber, né, de gestão e ele precisa saber de assistência, né? E quando a gente quando a gente reconhece essa importância dos trabalhos dos profissionais da enfermagem, né, todos ganham. Então, a enfermagem ela é uma categoria, né, que assiste o paciente ali 24 horas no leito e que acompanha os pacientes em todas as fases da vida, né? Eu costumo falar que a enfermagem ela acompanha os pacientes, né, desde o primeiro choro até o último suspiro, né? É uma frase forte, mas que representa muito a enfermagem, né? Então, ali nós acompanhamos a parte de neonatologia, e eu preparo um material tudo para a gente discutir todas essas especialidades de enfermagem que nós poderemos atuar também, tá? Mas é importante saber que o enfermeiro, né, aquele que se destaca, ele tem que ter um bom relacionamento interpessoal, né? Eu converso isso muito com a Gabi, né? Porque o relacionamento interpessoal ele vai contribuir muito para o seu desempenho no ambiente de trabalho, né? Aquele enfermeiro que investe em conhecimento, não aquela pessoa, aquele profissional tecnicista, né? Vamos funcionar um acesso. Eu sei a técnica de função de acesso pelo periférico, mas qual que é o objetivo dessa função? Né? Quais são os riscos, né, referentes a esse procedimento? Então, o profissional ele tem que ter conhecimento, ele tem que investir em conhecimento, né? E o melhor método para investir em conhecimento é o quê? É sentar e estudar, né? Aquele profissional que entrega mais do que promete, né? Então, assim, se delega alguma atividade para esse profissional enfermeiro, tenta se esforçar ao máximo, tenta correr atrás, tenta investigar, tenta trazer a melhor qualidade assistencial para o seu paciente, né? Mas isso não só para o paciente, como também para a família e para a coletividade. Eu acho que isso contribui muito nesse desenvolvimento das nossas atividades. Aquele profissional que compartilha conhecimento, né? Hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre esse desenvolvimento de equipes e que tem inteligência emocional, né? Nós trabalhamos em instituições de saúde, ou na parte de saúde coletiva, ou na parte de atenção mais complexa, né? Terapia intensiva, que eu gosto muito, unidade de alta complexidade, como, por exemplo, o transplante, e que a gente tem que estar preparado para inúmeras situações, principalmente situações sob estresse.
né? Então, por isso que o profissional ele tem que desenvolver essa inteligência emocional para se preparar diante de inúmeras situações, né? Então, essa parte de saúde ela é bem complexa, ela é bem dinâmica, ela é bem volátil. Então, na mesma hora que a gente tem um paciente grave recuperando, a gente tem um paciente grave que não vai conseguir recuperar. E a gente tem que estar preparado para assistir o paciente diante dessas inúmeras individualidades que ele possa apresentar, que ele pode apresentar, né? É importante a gente falar da classificação também, da classificação de intervenções de enfermagem, né? A NIC. A NIC, ela foi fundada em 1987, ela traz mais de 540 intervenções de enfermagem e ela guia muito a assistência de enfermagem, né? Ela guia muito a atuação do enfermeiro e até mesmo nessa parte assistencial, como também na gestão de pessoas. Porque a partir daqui a gente tem um dimensionamento de procedimentos, tem um dimensionamento de profissionais, né? E ela fala ainda sobre as inúmeras classificações e atuações do campo da enfermagem. Eu consegui aqui no site do COFEM os números de registros de cada conselho, né? Levando em consideração que Minas Gerais apresenta mais de 52 mil enfermeiros, né? Poxa, Ale, tem lugar para todo mundo? Tem lugar para o bom enfermeiro, né? Tem lugar para aquele enfermeiro que estuda, tem lugar para aquele profissional que quer, né? O campo da enfermagem, pessoal, ele é muito dinâmico, ele é muito extenso, ele é bem diversificado, vamos falar assim. Existem 3 grandes áreas de atuação do enfermeiro, né? A primeira, né, a área 1 seria a área assistencial, né, que eu trouxe aqui as principais para a gente discutir, a área de gestão e a área de ensino e pesquisa, né? Assim como o pessoal falou aí, eu sou prova viva disso, né? Passei pela parte da assistência, trabalhei na parte da gestão e eu sou apaixonado pela área de ensino, né? Então, assim, na assistência, eu já tive a oportunidade de atuar em terapia intensiva adulto, transplante, oncologia adulto, né? Na parte da gestão, eu atuei no planejamento estratégico, na gestão de leitos, e hoje, né, assim, há algum tempo aí eu já leciono e sou apaixonado por sistematização da assistência. Mas eu trouxe essa informação e essa subclassificação aí porque existem várias áreas para o profissional enfermeiro atuar. Então, a área 1, olha que interessante, existe a parte de transporte, né, de transferência de paciente, principalmente a área aeroespacial, a parte da enfermagem, acesso vascular e terapia infusional, que está crescendo muito no país, né, a parte de home care, assistência domiciliar, a atuação do enfermeiro na CIDOT, né, que é a captação, doação, transplante de órgãos e tecidos, é uma área bem interessante. Eu já tive a oportunidade de trabalhar aí na assistência do transplante de medula óssea. Então, assim, é uma área bem dinâmica, profissional enfermeiro, bem diferenciada, bem específica, né? Para quem gosta aí de cardiologia, existe as hemodinâmicas, né? Assistência em cardiologia, CME, que dá suporte ao centro cirúrgico, os cuidados paliativos, que está em alta em a formação das equipes de cuidados paliativos, né? Principalmente com esse quesito de humanização e assistência de enfermagem ao paciente em terminalidade, a parte de CDT, de diagnósticos por imagem, doenças infecciosas e até parasitárias, a parte de endocrinologia, estética, né, está crescendo muito esse campo de estética, com o respaldo do nosso conselho, do Conselho Federal, a parte de estomoterapia, né, para quem gosta aí de lesões e estomas, parte forense, enfermagem genética e reprodução humana, hematologia. Então, assim, existem várias atuações do profissional enfermeiro na área assistencial, né? A própria enfermagem em oncologia pediátrica e oncologia adulto está chegando aí com força total as práticas interativas e complementares, né? Que auxiliam muito nessa parte de terapia voltada um pouquinho fora do contexto biomédico, a prevenção e controle de infecções hospitalares, né, que tem bastante impacto nos indicadores de qualquer instituição de saúde, a parte de saúde da criança e do adolescente, onde a gente consegue desenvolver aí a puericultura, o exame físico da criança, parte de saúde coletiva e saúde da mulher, né? Esses são alguns exemplos
e entre outros, né, como, por exemplo, saúde do adulto, a própria epidemiologia, saúde do idoso, saúde do trabalhador, que está atrelado ao SESMIT dos hospitais, saúde mental, né, sexologia, sistematização da ciência, terapia intensiva, terapia nutricional e nutrição clínica, com a triagem dos nossos pacientes, aí, principalmente os pacientes que estão institucionalizados em instituições hospitalares que precisam dessa assistência holística, né, a parte de trauma e ortopedia, urgência, emergência e urologia. E a área 2, ela vem, né, com a parte da gestão. Então, aí vem a parte de direito sanitário, economia e saúde, a parte de auditoria, gerenciamento, informática em saúde, com desenvolvimento de softwares, né, principalmente com a implantação do prontuário eletrônico do paciente, o PEP. Né, então, eles buscam o conhecimento do enfermeiro para a formulação desses sistemas, desses aplicativos, dessas plataformas, e a parte de políticas públicas. E a grande, né, área 3 aí, que é a educação enfermagem bioética, né, onde tem a possibilidade do profissional enfermeiro aí trabalhar com metodologia em saúde, a metodologia de pesquisa, a docência no ensino superior, principalmente no ciclo específico, né, saúde da mulher, saúde do adulto, saúde da criança, docência em saúde para profissionais na parte técnica, né, a docência em saúde em si. E até mesmo a educação permanente e a educação continuada, e até mesmo a pesquisa clínica. Né? Então, essas aí seriam as 3 grandes áreas de atuação do profissional enfermeiro. Né? Então, assim, devido a toda essa parte, toda essa diversidade de nível, o profissional enfermeiro pode atuar, né, em várias especialidades. O interessante é você escolher a sua especialidade, estudar, né, focar, né, direcionar os seus estudos ali para você se destacar no mercado de trabalho. Né? Então, aquele enfermeiro, né, gente, que é o enfermeiro pato, vocês já ouviram falar dessa comparação? Né? O pato é um animal que ele nada, ele corre e ele voa, né? Mas ele não nada bem, ele não voa bem e ele não corre bem. Né? Então, nós não podemos ser o enfermeiro pato. Né? Nós temos que ser um enfermeiro especialista, né? Aquele enfermeiro que domina as técnicas, que tem aquelas habilidades, aquelas competências inerentes àquela atuação dele. Né? Então, se você for trabalhar na unidade de terapia intensiva, se especialize, né? Busque uma pós-graduação, busque conhecimento, busca conhecer o perfil do seu paciente, né? A mesma coisa, eu vou trabalhar na estratégia de saúde da família. Busca saber as políticas públicas direcionadas para a saúde da família, né? Não seja nunca um enfermeiro pato. Né? Então, lembrem-se disso, né? O pato é o que corre bem, é que ele não corre bem, ele não voa bem e ele não nada bem. Né? Nós temos que ser especialistas, nós temos que buscar conhecimento, nós temos que sempre, né, eu costumo falar que quem tem humildade tem tudo, né? Principalmente os profissionais recém-formados que chegam para trabalhar comigo, que buscam esse conhecimento, né? Chega na humildade e fala, poxa, está começando agora, será que você pode me explicar determinada tarefa, determinado procedimento, né, determinada conduta, qual o processo que é da instituição? Então, assim, chega, pergunta, né? E essa regrinha não se aplica só para quem está recém-formado, né? Mas se aplica também para quem está lá no campo de estágio, né? Então, assim, é muito gratificante saber o tanto que vocês estão se desenvolvendo, né? Ou no estágio curricular ou extracurricular, né? O aluno de Isabela Hendricks, ele tem essa característica inerente aí, né? Corre na veia do Isabela, dos alunos de Isabela, nessa sede por conhecimento. Né? Então, assim, pessoal, qualquer coisa que vocês precisarem, vocês podem contar comigo, estou à inteira disposição. Beleza? E o importante, né, assim como a professora Adriana comentava há um tempo atrás, quais serão as habilidades do enfermeiro do futuro, né, pós-pandemia aí? O que vocês acham? Né? O enfermeiro do futuro vai ser aquele enfermeiro que tem o quê? Conhecimento crítico, né? Ele analisa a criticidade dos processos e reconhece o seu lugar, o seu posicionamento. Né? Aquele que colabora, principalmente com seus pares. Né? Aquele que interage, que discute, né? Que busca melhoria de processos ali, não só para a área de atuação dele, como também
dos outros enfermeiros, que tem flexibilidade, né? Os profissionais mais flexíveis aí, principalmente quanto à gestão de mudança, tem destaque no mercado de trabalho, né? Orientação para servir, busca e tem essa inteligência emocional, né? Busca resolução de problemas complexos, né? Então, cada vez mais o nosso paciente ele está mais complexo, né? Independente da área de atuação. Da unidade básica, é o paciente que está lá no transplante. Ele é um paciente que busca e que almeja esse cuidado de maior complexidade, né? O enfermeiro que negocia, ele também vai ter esse destaque aí, e aquele profissional que sabe tomar decisão, né? Não existe decisão boa ou ruim, existe decisão tomada, né? Então, quando você toma uma decisão, né, independente se é referente à gestão, na análise de indicador, independente se é um procedimento no seu paciente, existe aquela decisão ali. Né? Então, não existe decisão boa ou ruim, existe a decisão que você vai tomar como profissional. Né? E aí você vai assumir as consequências, seja ela positiva ou negativa. Aquele profissional que tem criatividade, né? As avaliações de desempenho, elas já buscam isso e fazem essa própria avaliação aí, né? Se o profissional ele é criativo, se ele sabe ter essa resolução de problemas, e principalmente aquele profissional que tem gestão de pessoas, né? O profissional enfermeiro já fugiu da alçada nossa de ficar apenas fazendo procedimentos de maior complexidade, né? Hoje nós somos líderes, né, e nós fazemos a gestão da nossa equipe. Então, nós vamos responder pela nossa equipe técnica, né, pelos nossos acadêmicos, e vocês estão se preparando para isso. Ok? Então, essas são as principais habilidades aí que o enfermeiro do futuro vai precisar utilizar. Né? E quando eu falo de liderança de enfermagem, né, as habilidades necessárias aí para o enfermeiro líder é aquele profissional que engaja a equipe, né, que sabe o seu objetivo e que sabe traçar melhorias para atingir esse objetivo. Né? E eu garanto que todos vocês já estão se preparando, né, e vocês têm essa característica, né, de engajar equipes. As atuações de vocês no mercado, no campo de estágio, vocês já buscam isso com essas ações, com essas intervenções nas áreas, e isso é muito legal. Aquele que capacita os outros, né? Então, sempre é importante o enfermeiro desenvolver a sua equipe técnica, né? Desenvolver os seus pares, né? É um mentor de pessoas, né? Aquele que assume os riscos, né? Mais uma vez eu chamo a atenção para aquele profissional que sabe tomar decisões e que sabe assumir os riscos dessas decisões. O profissional, o líder, né? O enfermeiro líder que sabe avaliar, né? E tem essa capacidade crítica e analítica dos processos. O enfermeiro que sabe se comunicar, né? A comunicação aí, ela é muito importante no mercado de trabalho. E não só aquele que sabe falar, mas também aquele que sabe ouvir, né? Então, o nosso paciente, às vezes ele vai falar, ele vai queixar, ele vai trazer aquelas necessidades que ele está buscando ali, que ele está precisando de assistência. Né? Então, um enfermeiro que sabe falar na hora certa, que sabe ouvir em todas as horas, ele vai ser um bom enfermeiro, ele vai ser um líder ali do seu campo de atuação. E aquele que sabe tomar as decisões, né? Então, com essas decisões, eu falo mais uma vez, né? Não existe decisão boa ou ruim, existe decisão tomada. E com esses erros, tornar, né, esse desenvolvimento aí de todas essas funções. Então, deixo aqui meu muito obrigado para vocês. Espero ter contribuído um pouquinho. Aí, sou muito feliz com a nota do ENAD, tá, de vocês. E sucesso, pessoal. Professor Ale, nós quem agradecemos, né? Agradeço a presença de todos, a presença de todos os palestrantes, e eu convido agora a professora do curso de enfermagem para encerrar nosso evento de hoje. Obrigada, Fernando. Obrigada, Alexandre, Tiago, obrigada aí aos nossos acadêmicos, né, pela brilhante aí apresentação, explanação aí do nosso curso, da nossa profissão, né, eu acho isso super importante, eu sempre gosto quando as pessoas perguntam, igual o Alexandre, o Tiago aí falou, né, o que é ser enfermeiro?
né? Então, não é só dentro do hospital, não é só dentro da UBS, a gente tem um espaço aí muito vasto, onde o enfermeiro ele pode estar atuando. Né? Então, queria agradecer muitíssimo aí a participação de todos vocês, né? Obrigado, Fernando, por ser o mediador desse encontro, desse momento aqui, e só reforçando que a gente vai dar seguimento à nossa mostra de profissões, então até sexta-feira a gente continua com os nossos eventos, com as nossas palestras. A pedido da Gabriela, ela pediu para quem puder ligar a câmera para a gente tirar uma foto. Aí você faz a colagem, Fernando? Por favor. Isso, beleza, Pedro, tá? Então, só vou finalizar aqui, pessoal, né, convidando vocês para participar dos demais eventos que vão estar acontecendo aí até sexta-feira, tá? Muito obrigada. Então, quem sentir à vontade, abre aí a câmera para a gente fazer o registro dessa noite aí, que foi muito agradável. Muito obrigada a todos vocês, tenham uma boa noite. Obrigado, Miri. Arruma os cabelinhos, vamos posar para foto. Ô, Fernando, faz a colagem, porque como eu tô gravando, não tem como eu fazer a colagem, tá? Tô fazendo aqui. Ah, não, beleza, valeu. Beleza. Tô indo aqui devagarzinho. Gente, calma que é muita gente, viu? Só mais um, só mais um. Sorriam e acendem. Prontinho. Isso. Pois é, foi muito bonito esse. Muito obrigada, gente. Então, espero vocês aí para amanhã, o nosso próximo encontro. Obrigada mais uma vez, tenha uma boa noite. Boa noite, gente. Boa noite, gente. Tchau, tchau.